sistema de faturamento, de faturas, né? Ele vai ficar mais ou menos assim. Então foi assim que eu projetei, eu criei aqui esse sistema. E ele vai ter a parte de produtos, né? Clientes, faturas e ajuda. Basicamente o que a gente vai fazer é ter uma lista de clientes e aí a gente vai poder adicionar clientes, né? Vai ter o formulário para adicionar clientes, para visualizar os clientes. Aí depois os produtos, a gente tem os produtos para adicionar produtos, né? As categorias para adicionar categorias. E aqui a gente vai ter as faturas, listar faturas. Daí a gente vai ver aqui como é que muda a parte de status, deletar na linha aqui com o botãozinho, gerar o PDF, né, com a fatura. Tudo isso aqui, fazer a parte do detalhe, para ver os detalhes da fatura. São várias funções do Script Case que a gente vai mostrar aqui durante a criação dessas aplicações. E aí tem também aqui a parte da nova fatura, ele já abrindo aqui em modo de inclusão. E aí a gente vai ver como é que faz tudo isso, a parte do menu com cabeçalho, essa parte aqui da imagem também, no fundo do menu. Então eu vou mostrar algumas dicas, né, para vocês, que vai ajudar aí na construção dos sistemas. Então vamos lá começar. Vou voltar primeiro, esse aqui já está pronto, mas aí com vocês aqui eu vou fazer do zero, tá? Mas aí no final a gente vai ter esse resultado aqui. E eu vou enviar depois o projeto para vocês, para quem quiser replicar ou estudar ou tentar copiar aí para os projetos que vocês estão desenvolvendo. Então vamos lá, vamos entrar aqui no meu Script Case. E aí esse meu Script Case ele está num servidor, como eu falei para vocês. Vocês estão vendo aqui que eu estou acessando com o domínio / a pasta do Script Case, certo? Então deixa eu mostrar rapidinho aqui, só que eu acho bem bacana desenvolver online, porque aí eu tenho meu ambiente online, eu desenvolvo aqui no computador na empresa, desenvolvo em casa. Quando eu estou desenvolvendo também fica mais fácil de comunicar com o cliente, enviar as alterações, então fica bem dinâmico o desenvolvimento no servidor. Eu uso um servidor compartilhado, na verdade a empresa é a Ru.st, parceiro aqui nosso, e eles têm lá um plano para Script Case, então eles me dão aqui o cPanel, né, que quem não conhece o cPanel para você gerenciar os arquivos lá do seu servidor, seus programas. Então eu tenho aqui o gerenciador de arquivos, e dentro do gerenciador de arquivos eu tenho minha pasta www, e aí eu tenho aqui o meu Script Case. Então o que eu estou fazendo aqui é acessando simplesmente essa pasta, né? O pessoal da rua ele já monta o ambiente todo para vocês, não precisa me preocupar, eles já instalaram lá o servidor, já me mandaram com o Script Case instalado, e aí eu depois venho aqui e posso publicar minhas aplicações aqui nessa pasta também. É bem bacana, eu uso essa pasta Deploy para publicar os meus sistemas. A gente vai ver esse sistema que a gente vai fazer de faturas, eu vou publicar no final aqui nesse servidor, então a gente vai ver o processo de publicação também no servidor, ok? Olha aqui, Luciano, muito bom mesmo, eu uso já há algum tempo. O Luciano falou que usa também o servidor aqui da rua. Você poderia enviar o e-mail para o meu sistema, ou aliás, enviar o sistema por e-mail depois? Posso sim, Cícero, eu vou enviar depois para todo mundo, quando a gente terminar o sistema, eu mando para vocês o banco de dados e o sistema. Então, falando em banco de dados, vamos voltar aqui no nosso gerenciador de arquivos, para mostrar para vocês, aliás, dentro aqui do cPanel, para mostrar para vocês a parte do banco de dados. Esse pessoal desse servidor, eles oferecem aqui Postgres, MySQL. O que eu vou usar hoje com vocês é MySQL. Então, a gente vai ter aqui a parte do banco de dados, né? Eu posso acessar aqui o phpMyAdmin para poder ver lá todas as tabelas, importar tabelas, né? Então, eu tenho aqui a minha pastinha e essa é a tabela que eu vou usar com o nosso sistema hoje. Então eu fui lá, importei, a gente tem que criar aqui o banco de dados, nessa parte aqui de criação de banco de dados, que ele vai criar. Lá fica diferente, geralmente eu estava acostumada a criar dentro do phpMyAdmin, mas aí ele tem que criar aqui nessa parte e lá só importar as tabelas. Então eu vou mandar para vocês depois o dump com as tabelas, aí vocês vão lá e importam, ou importa normalmente também no SQL. O Script Case também tem um gerenciador, vou mostrar. Então vamos lá, já sabemos que vamos usar o nosso Script Case online, então eu tenho aqui meu Script Case online, minhas tabelas também estão online, então eu vou fazer a conexão local porque está tudo online, no caso local no servidor.
Então vamos entrar aqui como um admin. E vamos criar um novo projeto. Ok, então sistema, faturação, vou colocar faturas, esqueci esse faturação. Vou selecionar aqui uma imagenzinha só para a gente ilustrar aqui. A gente sabe que o script case tem o controle de versão, né? Que aí eu posso fazer o versionamento do projeto. Quando você tem um projeto muito grande e a gente está sempre na versão 1.0, eu posso ter o incremento, posso fazer uma versão 1.1 e aí nada que eu fizer na versão 1.1 vai alterar a versão 1.0. Então, para você incluindo atualizações, assim como a gente faz com o script case, né? O script case a gente lança o script case, por exemplo, 8.1, e aí tudo que a gente faz no 8.2, por exemplo, não interfere na 8.1, porque a gente tem como controlar e vender essas atualizações. Então vocês podem fazer o mesmo também aí. Eu sou vendedora, né, aqui, então sempre penso na parte de vendas. Ok, vamos selecionar aqui o idioma para o nosso projeto. Eu vou deixar inglês e português, porque pode ser que a gente precise mostrar alguma coisa de internacionalização e a gente já fica com 2 idiomas. Mas aí o português ele vai ser o padrão, né? Aqui a gente tem como alterar o charset. E aí, atenção aqui a parte do charset, né? Tem que ser compatível com o charset que você colocou lá no banco de dados. Quando for importar, criar ou importar lá o banco, você vai selecionar lá o charset. Então aqui tem que ser compatível, senão ele vai ficar incompatível e você vai ter problemas, né, com os caracteres especiais dentro da sua aplicação. Aqui, quando eu escolho a configuração regional do Brasil, ele vai trazer toda a parte de, por exemplo, moeda, configuração de ponto, vírgula, tudo isso que eu já escolhi Brasil, então ele vai trazer real, etc. E aqui o idioma português. Mesma coisa para os outros idiomas. Como é que está o charset do banco? O charset do banco está o TF8 também. Certo? E aí quando criar você já tem que, se tiver latim, colocar latim. Vou escolher aqui o tema e aí durante a gente vai fazer algumas alterações de tema, vou mostrar para vocês. Então vamos selecionar aqui esse Picton Blue, que é um azulzinho claro, azulzinho aqui do script case, e vamos fazer a conexão com o banco. Então aqui, como eu falei, o meu script case está online, o meu banco também está online, no mesmo servidor. Então vai ser localhost. Muita gente confunde aqui, acha que tem que botar o IP do servidor ou o domínio. Não, porque o script case não está lá instalado. Agora, se o seu script case estiver em outro servidor ou estiver local, aí sim você coloca, que ele vai estar em ambiente diferente. Mas no caso que eu estou trabalhando, apesar de ser online, ele está local. Para o contexto aqui do banco de dados, ele está instalado no mesmo servidor do script case, então é local, ok? Então aqui eu tenho a minha senha e vou colocar aqui usuário e a senha. Deixa eu pegar minha senha muito complexa, vou colocar aqui e selecionar lá a nossa tabela de faturação. Então a gente pode testar aqui rapidamente para ver se ele conecta e criar. Então ele vai criar a conexão. A gente sabe que a gente tem que criar essa conexão no passo a passo do projeto, mas depois vai ser a conexão principal, né? A gente chama, depois pode adicionar conexões ou pode editar. Tem aqui no menu de banco de dados para a gente fazer toda a gestão das conexões, se você precisar adicionar conexões ou trocar depois a conexão, certo? Inclusive, quando eu enviar esse projeto para vocês vão precisar editar a conexão, porque aí ele vai estar com os dados da minha conexão, vocês vão ter que vir aqui em editar a conexão, selecionar a conexão e editar para os dados de conexão de vocês, certo? Vou fechar aqui. E antes de começar criando as aplicações, eu quero mostrar aqui essa parte de pastas, gestão de pastas, que é bem útil no desenvolvimento de projetos. Você pode gerenciar aqui. Então, a gente vai criar as pastinhas dos módulos do nosso sistema. A gente vai ter um sistema, geralmente você tem os módulos, então para organizar, para depois eu colocar, não ficar um monte de aplicação aqui perdida, eu vou criar aqui pastinhas. Então ele tem aqui o root, então eu vou criar aqui uma pastinha para menu. A gente vai colocar as aplicações do menu, certo? Voltar lá, vou criar outra aqui no root novamente, para eu colocar aqui o módulo de cliente, certo? Então ele já criou aqui clientes e menu. Vamos criar outro com o módulo de produtos.
e a última para o módulo de vendas. Então, isso aqui é bastante útil para... Acho que eu criei tudo como 00, meu Deus, que tristeza. Deixa eu ver. Criei tudo como produtos. Tudo troncho. Deixa eu ver aqui se tem como renomear. Tem. Então, produtos é 02, produtos. Renomear. Ok, e aí clientes, vou renomear também, que é para ser 01 clientes. Pronto, ficou lindo agora. 01, 02. Isso é importante você fazer essa organização quando você está iniciando o projeto, porque quando você começar a fazer as aplicações, já fica cada um na sua pasta, você depois para fazer ligação, para já tá tudo ali organizadinho. Então, já cria aqui e a gente vai depois trabalhar dentro das pastas. Se quiser ver todas as aplicações, ele bota aqui, ó, todas as aplicações, recentes, e aí você vai gerenciando. Uma coisa também que eu gosto de fazer logo que eu crio os projetos é vir aqui nos valores padrão e já definir. Se você quiser não usar alguns botões, você já pode vir aqui em cada um, porque aí quando você criar as aplicações, elas já vão vir com essa configuração aqui, já default, né? Então, se você quiser remover os botões, isso quando você já conhece o script, já sabe o que ele coloca ali padrão, você já vai conhecer, já vai vir aqui antes de começar a criar, já organizar o seu ambiente, porque aí depois a criação vai ficar rápida, você não vai precisar ficar customizando aplicação por aplicação. Então, antes de começar a desenvolver, a sair criando um monte de aplicação, já faz logo uma organização, dá uma olhadinha aqui nas pastas, administração, vê o que é que tem de opções para você já ir organizando, né? A gente tem também a parte de internacionalização, que é a parte dos LENs, com dicionário de dados, pode já fazer também antes de começar, que já fica mais fácil. Então, vamos criar aqui nosso primeiro projeto. Aliás, desculpem, aplicação. Nossa primeira aplicação vai ser menu. Eu quero já ter uma visão de como vai ficar ali, já para me guiar, né? A gente já faz ali um mockupzinho do que é que a gente vai ter. Então, aqui no menu eu vou ter os itens. Vou colocar aqui 5 itens. E aí o primeiro item vai ser cliente. Depois eu vou colocar aqui produtos. Vou colocar o outro item que é faturas. E vou colocar aqui ajuda. Só para dar uma enchidinha e sair. No sair, eu vou mudar aqui o target, ele tem aqui o target do item, vou colocar aqui para sair, que aí quando eu clicar nesse aqui, ele vai sair do sistema. E nos outros aqui ajuda, sei lá, eu posso colocar o site, né, nosso site lindo, vou colocar aqui na ajuda um link. Isso para dizer para vocês que esse link, ele vai poder ser tanto uma aplicação do Script Case, aí ele tem essa tomadinha aqui que a gente vai chamar uma aplicação, ou ele pode ser um link externo, né? Então isso aqui de ser um link externo é fantástico, porque você pode integrar outros sistemas que você tenha que estejam publicados já, pode integrar um dashboard online, pode integrar milhões de coisas aqui. E esses labels também, você pode encaixar aqui HTML se quiser fazer alguma alteração, botar para baixo, enfim. A gente tem outros seminários que eu mostro aqui como é que faz alguma customização mais avançada no menu. A gente vai mostrar alguma coisa hoje também. Então você pode escolher aqui os ícones. Esse aqui vai ser o ícone principal do menu. E aí eu tenho o ícone das abas. Depois que a gente ativar as abas, vocês vão entender por quê, certo? Então eu já tenho aqui, não tenho nenhuma aplicação, então não vou ligar nada agora. A gente vai voltar aqui depois para fazer as ligações. Deixa eu só escolher aqui um temazinho para o meu menu. Esse aqui que eu gosto, Dark Blue, que aí ele tem o mouse rover aqui com esse azulzinho em cima. E aí se eu rodar, ele já vai estar lá com os itens. A gente já vai ter o nosso menu parecido com esse aqui, né? E aí falta só colocar o cabeçalho aqui. Então vamos lá no cabeçalho. Ele vem por default desabilitado, cabeçalho não. Porque aí nem sempre as pessoas gostam de cabeçalho, né? Nesse caso, como é um sistema, eu vou colocar o cabeçalho. E aí a gente coloca aqui o título da aplicação. Sistema de faturas.
e vai definir onde as variáveis vão aparecer lá. Se a gente perceber, eu vou rodar aqui para a gente ver o cabeçalho. Isso aqui não vai aparecer não, deixa eu colocar aqui para explicar para vocês. Eu vou ter aqui essa área e ele divide essa área em linhas e colunas, né? Ele faz isso aqui com HTML. E esses já vêm prontos, eu venho aqui, essas variáveis, elas já estão prontas aqui. Eu tenho 4 variáveis mais uma, para o rodapé a mesma coisa. Então, onde vem essas variáveis? Se a gente vir aqui na parte de visualização, a gente vai ver que o Scriptcase está usando um modelo para o cabeçalho, um modelo para o rodapé, um modelo para os temas. Ele vai sempre ter um modelo já pré-determinado. Então, não significa que a gente precise usar esse modelo, a gente pode trocar, certo? Então, ele está aqui com o Elegante 2 para o cabeçalho e está com o Elegante 2 para o rodapé. Eu posso usar outro modelo e aí, dependendo do modelo que eu escolher aqui, ele vai mudar lá as variáveis. Eu tenho um modelo, por exemplo, o do cabeçalho eu vou deixar esse mesmo. Deixa eu customizar aqui para vocês verem. Eu vou colocar o título, que aí ele vai pegar esse título aqui de cima, na linha 1. Então, linha 1, coluna 1 vai aparecer aqui, certo? E aí, linha 2, coluna 2 vai... Aliás, coluna 2 vai aparecer aqui. Então, se eu colocar alguma coisa na coluna 1, linha 2 vai aparecer embaixo do sistema. Esse aqui é coluna 1, linha 1. Coluna 1, linha 1, ok. Então, coluna 1, linha 2, que é esse aqui, eu quero colocar uma outra mensagem. Eu vou colocar aqui, mini curso, Scriptcase, blá, blá, blá. Então, ele vai aparecer lá embaixo. E aí, você pode, no HTML, criar outros modelos e incluir mais linhas e colunas, se quiser, nesse espaço do cabeçalho. Então, vamos botar aqui o logotipo como uma imagem. Deixa eu ver aqui se eu pegar uma imagem que eu baixei para o nosso sisteminha, está na pasta público. Atenção aqui, quando você for selecionar a imagem no gerenciador, ele vem sempre dentro da pasta Scriptcase. Então, na pasta Scriptcase são as imagens que a gente já inclui aqui no desenvolvimento. Então, ele não deixa você, por exemplo, fazer upload. Então, às vezes, quando a gente vem aqui, não estou conseguindo fazer upload, é porque ele está na pasta Scriptcase, tem que mudar para público, projeto ou usuário, para você poder fazer upload, que aí vai ser a sua pasta, e aí você define se essa pasta vai estar disponível para todo mundo, público, né? Está disponível para qualquer pessoa que usar o Scriptcase, projeto só para esse projeto, usuário só para o usuário que estiver usando. Então, eu vou selecionar aqui, dentro dos ícones, essa imagenzinha aqui, que foi a que eu trouxe. E aí, para terminar aqui na linha 2, linha 1, coluna 2, que vai ficar lá do lado de lá, eu vou colocar a data. E aí, ele tem formatos aqui de datas, se a gente quiser colocar em formatos diferentes. Deixar em branco, ele coloca lá um valor default. E aqui eu vou colocar um valor. E esse valor, ele vai ter o usuário, né? Como a gente ainda não tem usuário, não tem nenhuma variável que está guardando o usuário, eu vou deixar o usuário, depois a gente volta aqui. Então, ele já fez ali o cabeçalho, certo? Colocou aqui a imagenzinha, a data, de acordo com o Brasil, né, que é o loquei lá, configuração regional que a gente está usando. E está quase pronto aqui meu menuzinho. Eu quero colocar agora o rodapé, né? O rodapé, ele tem aqui esse rodapé com só duas variáveis. Então, eu quero fazer um outro rodapé. O rodapé ele não tem nenhuma opção legal que eu gosto. Dentro das opções aqui que ele traz, não tem nenhuma que eu gosto. Então, eu posso customizar. Eu vou vir aqui em Layout, Templates HTML, que é onde ele abre todos os templates de HTML. Ele tem aqui os templates do cabeçalho, ele já vem aberto no cabeçalho. Tem os templates do formato livre, que isso aqui é para consulta. E tem os templates do rodapé, certo? Então, o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar um template desse, que já está aqui pronto, e aí a gente vê que ele coloca lá o HTML bem simplesinho, coloca o CSS aqui, e aí como é que ele faz com as variáveis? Ele cria dentro dessas de chaves. Chaves dentro do Scriptcase, ela pode ser campo, né, para referenciar campo, ela pode ser para referenciar variáveis de linguagens, e ela pode ser também para referenciar essas variáveis de cabeçalho. Então, a gente vai ver todos os casos também de campos, a gente vai usar e vai ver como é que referencia. Então, aqui a gente está vendo que para dentro do HTML que eu tô querendo, ele reconhecer essas variáveis, eu vou ter que colocar ela entre chaves. Então, esse aqui, por exemplo, é o Elegante 2, né, que a gente estava vendo lá. Elegante 2, vamos visualizar aqui. Então, ele tem aqui, tá vendo? Uma variável, duas, e aí ele coloca lá, a gente pode selecionar dinamicamente o que é que a gente vai querer dentro dessas variáveis. Eu tenho um aqui, que é esse aqui, Monitor 2014. Já fiz aqui antes
de a gente começar o seminário. Então, até já tinha usado aqui em outro seminário que eu fiz. Ele vai colocar aqui as mídias sociais que a gente tinha lá embaixo, certo? Então, deixa eu aplicar lá e aí depois eu volto aqui para explicar. Então, eu vou vir aqui, voltar em visualização, aplicar no rodapé esse monitor 2014 e vou voltar nas variáveis. E aí ele tem aqui as variáveis diferentes, né? Então, vamos selecionar aqui na variável 1, eu quero colocar um valor, que é aquele script case, direitos reservados, né? Sei lá, script case 2016, direitos reservados. E aí, aqui no resto eu vou colocar imagem. Vou colocar imagem, imagem e imagem. E aí, não me lembro o link aqui, Twitter, Google, Facebook, ok. Acho que eu trouxe aqui, vou colocar... Twitter não tem aqui, vou colocar YouTube. A gente muda o link depois. Aqui vou colocar... já mudou aqui a pasta, ícones. Google. E no terceiro a gente coloca lá o Facebook. Aí essas imagens eu já tinha escolhido aqui antes, né? É importante essa questão das imagens, vocês têm que já preparar antes, pesquisar o tamanho bonitinho e tal, ou pedir para o design aí, mas de canto nenhum o pessoal acaba fazendo por si mesmo, né? Então ele vai aparecer aqui embaixo no rodapé, quando eu colocar para usar, né? Tem que colocar aqui para usar. Ele vai aparecer as imagenzinhas e o script case direitos reservados. Se eu clicar aqui, por exemplo, no Google, ele vai abrir lá o Google, a página do Google, aliás, Twitter, né? Porque eu tenho que trocar o link lá. E aí o YouTube também vai abrir. Aí quando eu estava fazendo esse exemplo, o pessoal perguntou, se eu quiser colocar o Facebook da empresa, né? Porque aqui eu coloquei, no caso, o Facebook da minha empresa, já para abrir na página da minha empresa. Você simplesmente vai trocar lá no link, vai colocar aqui barra o seu Facebook lá. E aí, ou então você pode colocar dinâmico para a pessoa trocar dentro das variáveis, que foi no caso desse aqui. A gente colocou o caminho e aí ele vai pegar como parâmetro o caminho, que aí ele fica aberto aqui para eu simplesmente vir, para não ter que ficar mexendo lá no HTML, porque às vezes o HTML quem cria é um desenvolvedor e a interface quem mexe é outro. Vamos dizer que você tem um estagiário que fica fazendo aqui. Então você vem aqui, coloca o valor e aqui coloca o link do caminho, ok? Então tem essas duas formas aqui de colocar, ou coloca o link direto lá no HTML ou coloca aqui como variável para a pessoa vir aqui e configurar. Então você pode customizar aí o rodapé. Ok, nosso home está quase pronto aqui. O Marlon está perguntando assim, olá, a imagem tem como mudar conforme o cliente, pois seria interessante para mim que viesse a logo do cliente. No caso, a logo que você fala aqui de cima, né, Marlon, acredito, essa daqui. Você vai ter que trabalhar com um banco de dados, né? Ou então você pode criar lá dentro do HTML como variável e aí ele vai buscar aqui a imagem dinamicamente do banco. Eu acho que eu já mostrei esse exemplo também aqui, quando eu fiz um seminário de menu ano passado, mas aí qualquer coisa posso fazer para mostrar, certo? E aí, algumas dúvidas que a gente tiver hoje também de coisas bacanas, a gente pode ir anotando e, como eu falei, a gente vai fazer em 2 partes, provavelmente. Então, eu mostro na segunda parte, a gente faz uma dúvida, faz um terceiro só com dúvidas. Então, vamos lá. Então, já colocamos aqui tudo. Cadê nosso sisteminha? Falta agora só aquela imagem de fundo. Aqui na imagem de fundo, a gente tem N possibilidades, né? Então, geralmente, o que é que se faz? Ou coloca um dashboard, que aí você vai ter aqui todos os dados do sistema, gráficos, etc. No script case, o dashboard a gente faz com a aplicação dashboard. Ou há quem use também dashboards externos. A gente tem aí no mercado vários geradores de dashboard. Tem lá no Teams Forest, né, também dashboard já pronto, que você pode comprar lá o templatezinho já com tudo bonitinho. Então, você pode fazer dessa forma e aí você vai chamar os links, né, das aplicações. Ou você pode chamar uma aplicação para vir aqui já abrindo, uma aplicação de consulta, enfim. Ou pode chamar uma blank,
também. Eu escolhi aqui para a gente chamar uma blank, porque aí eu mostro para vocês como criar blank, qual é o conceito da blank e como a gente vai chamar aqui dentro do menu, certo? Eu já mostrei que a gente pode chamar dentro do item, né? As aplicações. A gente pode vir aqui no item e chamar as aplicações. Mas aí eu quero aquela imagem no fundo, e aí eu fiz aqui uma implementação, que aí é uma implementação simples, mas é só para mostrar para vocês aqui, exemplificar com o blank. Porque aí o que eu vejo o pessoal fazendo é colocando o logo da empresa no começo, às vezes. Então achei bacana. Então eu vou criar aqui blank, né? E aqui dentro da blank eu vou colocar a imagem. É o que foi que eu fiz. Eu tenho aqui um repositóriozinho de códigos, posso até mandar aqui para vocês o link. E nesse eu coloquei aqui os códigozinhos que a gente vai usar, que não é muito. Nesse seminário eu não queria fazer muito código, mas aí eu vou mostrar para vocês aqui primeiro esse aqui. Então, esse aqui é o seguinte, a gente vai ter, é bem simples, né? Essa aplicação blank, o que é que ela faz? É uma aplicação em branco, é como se você estivesse codificando, sei lá, na mão, lá, usando o framework, o Notepad, usando o PHP Storm, sei lá o que você usa. Ela também tem algumas funcionalidades, tem coisas aqui já, por exemplo, o script case tem as macros, né? Você pode usar as macros, que são funções internas já prontas aí do script case, para facilitar a sua vida. Você pode chamar aplicações, o pessoal faz coisas aí bem avançadas dentro da Blank, e você vai sempre utilizar aqui PHP, JavaScript, etc. Então, quando eu comecei, eu fechei aqui a tag PHP. Por quê? Porque a tag PHP ela já vem aberta. Então, ele já sabe que eu vou começar aqui com PHP. Então, ele já abre a tag. Se eu precisar, como eu ia colocar aqui HTML, eu precisei fechar a tag PHP e abrir a tag HTML. E no final, eu fechei eu reabri a tag PHP para o script case continuar lá executando o script dele. Então, aqui eu peguei uma imagem qualquer lá do Google, né? Coloquei aqui um style, um CSS simples aqui só para ele colocar lá do jeito que eu queria e chamei a imagem, certo? Então, somente com isso ele vai ter a imagem, mais nada. Mas a partir daí você pode fazer o que quiser, né? Você pode fazer uma coisa dançando aqui, enfim. A aplicação Blank, ela é aberta. E aí, isso aqui eu vou chamar, desculpem, lá dentro do meu menu. Onde é que eu faço essa chamada aqui para ele vir como imagem de fundo? Eu venho aqui na parte de configuração, e aí ele tem aqui as opções de navegação. A última opção é usar ícones, usar ícone não, desculpem, aplicação default, aqui no final, aplicação default, certo? Então, ela vem em branco, eu vou mudar aqui para uma aplicação, e aí, ó, pode ser uma URL também, tá vendo? Como eu falei, você pode ter uma aplicação externa, um outro dashboard, o que você quiser, e aí é só colocar o link aqui que ele vai chamar. Mas aqui eu vou chamar uma aplicação, e aí minha aplicação vai ser a aplicação blank. Importar, e aí é o que ele vai fazer é colocar aquela aplicação lá no fundo aqui no background do meu menu. Certo? No caso, a imagem, né? Que é o que eu queria. Mas nesse blank, leia-se qualquer coisa que você quiser colocar aí no fundo da sua aplicação inicial, do seu menu, da sua tela inicial. O Cícero está pedindo o códigozinho da Blank. Eu mandei aqui, Cícero, um link, que é esse link aqui do Notepad, que esse Notepad ele é online, então se você acessar esse link aí, você vai ter o repositóriozinho com todos os códigos que a gente vai usar aqui no exemplo de hoje. Ok? Então vamos lá, voltando aqui. Então já temos o nosso menu pronto, né? Agora depois que a gente vai ter que fazer aqui é incluir os itens, mas aí só quando a gente tiver as aplicações. Então vamos começar agora a criar as aplicações, certo? Que vai ser, a gente vai começar aqui pela aplicação Grid. Antes de criar as aplicações, vamos dar uma olhadinha lá no nosso banco de dados para ver o que é que a gente tem lá de tabelas, né? Para a gente ter uma noção do que é que vai criar. Deixa eu fechar aqui e voltar, a gente vai ver que ele já colocou aqui as duas aplicações. Não colocou não, foi que ele enfiou as minhas aplicações. Ele colocou no root mesmo. Deixa eu mover aqui, que eu quero que ela fique dentro do menu, né? Senão não teria criado aqui as pastinhas. Então é só vir aqui, ó, mover, aí ele vai mover de pasta. Então eu posso mover aqui para menu. Essas opções aqui são bem úteis. Eu posso, por exemplo, mover, né? Como a gente fez agora, coloquei ela dentro do menu. Posso também copiar. Se eu clicar aqui em copiar,
ele vai copiar para outro projeto do Script Case. Então, eu tenho uma aplicação de menu já pronta no projeto X. Eu venho aqui e copio para um projeto novo que eu esteja fazendo. Não precisa exportar, importar. Posso deletar, enfim, publicar, excluir, exportar. Quando você exporta, você pode exportar a aplicação em si. Vou vir aqui, ó, exportar ou importar aplicações. Ou eu posso exportar e importar aqui também. Ou eu posso exportar e importar o projeto, né? Mas às vezes você precisa só de um... Se você vai dar, tá com seu amigo também os Script Case, tem um menu já filé, vou mandar para tu. Aí exporta aqui, envia para ele vai lá, importa, pronto, já tá com o menu lá prontinho. Vamos lá. Então vamos criar aqui nossa grid, ela vai ser... Vou começar pela parte de produtos. Então vou abrir aqui minha pastinha de produtos e vou criar aqui dentro nossa primeira grid. Consulta, né? Consulta o grid. Então eu falei, né, antes disso vamos dar uma olhadinha aqui no banco. A gente tem aqui na parte de bancos opções de importar, né, Excel, CSV, bem úteis também se você tiver aí as tabelas em Excel, pode converter para banco de dados usando aqui essas opções do Script Case. Vamos aqui no Database Builder. A gente tem o Database Builder e o SQL Builder. Um é para gerenciar queries, né, para você fazer lá SQL, a gente vai ter a oportunidade de dar uma olhadinha nele. E o outro é como se fosse um gerenciador de banco de dados, é tipo esse aqui que a gente estava vendo, né, o PHPMyAdmin, só que ele é dentro do Script Case, você não precisa, porque aqui eu tive que conectar, entrar, botar senha, não sei o que. Aqui não, já está dentro do Script Case, então se eu precisar dar uma olhadinha no banco, alterar um campo, ou até mesmo importar, exportar, ele faz tudo aqui, é um gerenciador de banco de dados mesmo. Então eu tenho aqui, ó, clientes, tem uma tabela com clientes, e aí dados dos clientes, normal. Tenho a tabela faturas vendas, que é onde eu vou ter todos os dados da minha venda para gerar a fatura. A gente vai trabalhar com ela também hoje. Faturas linhas, países, só para ter lá nossos países, produtos e produtos famílias, que seriam tipo as categorias dos produtos, certo? Então, a gente vai criar aqui a primeira consulta com a tabela de produtos. Vou conectar aqui. Então, ele sempre vai pedir para você a conexão, que você pode usar conexões diferentes, né, dependendo da aplicação. E aí a gente vai criar aqui nossa grid com a tabela de produtos. Ele gera aqui o SQL. A gente pode customizar, tirar, adicionar campos, colocar aqui uma cláusula where, colocar um order by. E aí cria e executa, eu gosto já de executar para ele gerar o fonte, né? Quando a gente executa o Script Case, ele faz toda a geração do fonte. E aí o que é que acontece aqui nesse momento? Ele vai lá e cria uma pastinha para o projeto. Ele já criou porque a gente já tinha um menu, né? Mas aí só para vocês entenderem, deixa eu vir aqui rapidinho mostrar dentro do Script Case. Ele tem aqui essa app, e aí ele tem uma pasta para cada sistema, né? E aí o nosso sistema faturas é esse. Então ele já tem aqui a blank, já tem a grid, já tem o menu. Então nesse momento que eu estou gerando, a primeira vez demora um pouquinho, vocês vão perceber, porque ele está criando justamente toda a estrutura de pastas aqui. Agora eu não posso pegar essas pastas e acessar diretamente, porque aqui ele está em desenvolvimento, né? Eu tenho que fazer a publicação que a gente vai ver mais na frente. Se você quiser visualizar o código-fonte da aplicação, você pode visualizar aqui em código-fonte, e aí dá para você pegar umas variáveis, caso eu esteja fazendo um desenvolvimento mais avançado, dá para você identificar algumas coisas aí no código-fonte, ou você dentro também lá da pastinha dá para você visualizar o código-fonte. Se você mexer nesse código-fonte, você vai poder mexer, claro, mas o Script Case não vai entender. Se você gerar novamente aqui, ele sobrescreve tudo, porque você está em desenvolvimento. Então, se você precisar mexer no código-fonte por algum motivo, só poderá mexer depois que publicar, depois que as aplicações estiverem fora, né, exportadas do Script Case. Então, lá você vai poder abrir e mexer nos códigos à vontade. Aqui em desenvolvimento não, porque toda vez que eu apertar em geral, o que é que o Script Case vai fazer? Vai jogar lá, sobrescrever tudo e botar os códigos dele. Vamos começar então a customizar a nossa grid, né? A gente já está aqui com a grid Script Case, ele já vai trazer aqui com botões, com algumas coisas padrão, mas aí a gente sempre começa a customizar a partir dela, né? A grid ela tem os módulos, eu tenho um módulo para filtro, um módulo para consulta, um módulo para detalhe, um módulo para resumo, gráfico. Aqui você pode fazer várias coisas, a grid é bem completa, né? Então, por exemplo, eu quero que ela abra um filtro antes de abrir os registros. Eu começo aqui pelo filtro, ao invés de começar pela consulta. Então, o que é que ela vai fazer? Abrir um filtro.
E aí eu posso filtrar aqui alguma coisa e depois, só depois disso, ver a consulta, certo? Eu posso também pegar aqui no filtro, por exemplo, ele está aqui no módulo filtrar módulo consulta. Significa que depois do filtro vai aparecer uma consulta, certo? Eu posso mudar, eu quero que depois do filtro ele me gere um PDF com os dados que eu filtrei. Aí depois do filtro, ao invés dele gerar a consulta, ele vai gerar um PDF. E aí você pode brincar aqui dependendo da necessidade. Dentro da consulta eu vou ter a orientação. E essa orientação ela vem como padrão horizontal, que é essa aqui, linhas, que é bem aplicação de consulta mesmo. Vem bem com a tabela, enfim. Eu posso usar ela como vertical, posso usar como slide e tenho esse aqui formato livre, que aqui é o mundo é seu, né? Formato livre, você vai selecionar aqui formato livre e aí lembra que quando eu estava mostrando aqui nos templates eu tinha a opção lá formato livre, justamente aqui você vai criar seu próprio HTML, né? E a sua consulta vai ficar com esse HTML. Então você vai selecionar formato livre e vai depois selecionar na parte de layout qual vai ser o HTML que você vai aplicar para esse formato livre. Então, através disso a gente pode, por exemplo, se vocês verem aqui, tem um exemplo aqui de formato livre. A comunidade, a nossa comunidade. Deixa eu ver se está rodando. Pronto, essa comunidade aqui, que inclusive vocês podem enviar sistemas para mim, para poder incluir aqui, promocionar ou vender sistemas, tem alguns sistemas. Essa comunidade, que inclusive está com problema aqui de chasset, ela foi feita numa grid, formato livre. Ele tem aqui, ele desenhou, né, o desenvolvedor aqui desenhou tudo de uma forma bem, mas você pode ver aqui a navegação, a busca, ele só customizou, mas está utilizando aqui uma aplicação de consulta, né, uma grid. Desculpem que eu sempre às vezes falo grid, consulta, misturo um pouco, mas é a mesma coisa, grid e consulta. Então, quando você usa o formato livre, você pode utilizar o que quiser aí de HTML. Então, a gente vai deixar normal mesmo, horizontal. E a customização que a gente vai fazer aqui, vou só colocar a largura, que ela fica automática, então ela vai ficar se adaptando. Eu quero que a largura seja em porcentagem, e vai ser aqui uma porcentagem de 80. Porcentagem é bacana porque ela já vai se adaptar ali à tela, então se tiver outros, então já fica aqui um pouquinho maior. Ok, vamos voltar ela para abrir pela consulta, não mais pelo filtro. E aí, deixa eu ver aqui o que é que eu vou fazer agora. Eu vou trabalhar já nos campos, né? Vou ver aqui o posicionamento para ver quais os campos que ela está exibindo. Está exibindo todos, eu tenho poucos campos. E aí eu vou vir aqui dentro dos campos, eu posso acessar em editar campos ou aqui. No campo ID, ao invés de mostrar o ID, eu quero mostrar o nome, né, da categoria. Daqui o nome do cliente, ao invés da família, que é ID, eu mostrar o nome da família. Então essa mudança aqui, deixa eu vir aqui em família, ao invés de ID. E vou fazer aqui um lookup com a tabela de famílias. Então tenho aqui as famílias, mostrar o nome. Vou fazer também aqui na parte de preço, para ele fazer aqui o campo moeda. Ele está como decimal, é o script que ele já seleciona aqui, a gente tem vários tipos de dado. Eu vou usar aqui é nível de aplicação, tá? Então você não vai mexer em nada lá do seu SQL, no SQL ele vai continuar como decimal, mas na aplicação ele vai ser moeda, e aí eu posso aplicar aqui algumas formatações especiais. Colocar aqui formatação, exibir o valor monetário, e eu vou colocar aqui também ele para ficar negrito. E pronto, acho que é só isso que eu vou fazer aqui. Na barra de ferramentas, deixa eu salvar. Na barra de ferramentas, eu quero remover alguns botões. Acho que não precisa desses botões todos aqui, é só para ele visualizar mesmo aqui os produtos, então exportar, não quero que ele possa fazer nada disso. Então vou vir aqui na barra de ferramentas, vou tirar todos, vou deixar somente sair, o que ele precisa fazer. E vou tirar aqui também porque, como tem poucos produtos, ele vai listar. Não, deixa lá, deixa a navegação, bichinho, deixa lá. Pronto, aí ficou aqui mais simplesinha, grid, com os valores, com o nome das famílias aqui.
E aí tá ok assim, vamos para outra aplicação que a gente depois continua editando. Eu já tenho agora como ver os produtos, né? Mas eu quero incluir novos produtos e aí eu vou usar o formulário. A gente sabe que a grid ela é somente para fazer a visualização, né? Ela não edita. Então, para editar, a gente precisa de um formulário. Aí, o formulário tem tipos diferentes que eu posso usar: único registro, múltiplos registros. E a gente vai usar ele em único registro mesmo, tem aqui a diferença. E ele vai gerar um formuláriozinho assim, simples. E aí aqui a gente vai fazer a mesma customização. Aqui em família eu quero ter um select. E aí nos campos do formulário eu posso também usar os tipos de dado. Então aqui a gente tem o tipo de dado select. E aí no select ele vai habilitar aqui também o lookup. Eu vou fazer o lookup com as famílias. Vou fazer aqui também o preço como moeda. Vou diminuir aqui a quantidade de decimais. Vocês vão ver que dependendo do tipo de dado que você usa aqui do script case, ele vai dar opções de formatação diferentes, certo? Então, a gente pode colocar aqui quando eu uso o número, enfim, ele vai sempre mudar aqui os tipos. Vamos exibir aqui uma calculadorazinha só para enfeitar lá. E deixa eu ver aqui, vou colocar o campo nome como obrigatório. Ok, então tem aqui o select já para escolher, tem o preço. Deixa eu colocar também no preço o símbolo monetário. E aí eu vou lá no editar campos, que aqui é onde eu faço uma edição expressa assim também. Eu posso fazer a mesma coisa que eu estava fazendo aqui, né? Mas aqui eu posso colocar read only, exceção, atualização, obrigatório. Então eu vou colocar aqui nome como obrigatório. E aí você pode trabalhar aqui, por exemplo, ele já reconhece, né, tudo que estava na tabela. Então ele já sabia que ID era a chave primária, não vinha aqui dizer, ele já faz essa leitura lá, o script que ele já tem essa inteligência de saber quais são os tipos de campo. E aí ele já trouxe aqui como chave primária, como obrigatório, como auto-incremento, né, ele já reconhece. E aí o que não tiver eu posso ir trabalhando aqui. Ok? Então pronto, nosso formulário já está aqui nos strings, da forma que eu quero. Então formulário ok, grid ok. E aí para terminar aqui com o nosso módulo de produtos, né? Eu vou só criar aqui rapidamente mais um formulário, uma consulta. Mas aí para criar mais rapidamente, eu posso utilizar aqui a criação em lote. Que aí a criação em lote é o seguinte, ela vai criar já uma consulta em um formulário com a ligação, né? Então, eu vou criar aqui para a família. Ele já criou uma consulta em um formulário. E aí, eu já tenho aqui, vou gerar o fonte e concluir. E aí, ele já cria, posso fazer isso com... Sempre você vai precisar de grid e formulário. Então, você já pode criar lá em lote para todas as tabelas dessas coisas. Principalmente esse tipo de tabela aqui, de família, né? Que é uma tabela simples, eu só tenho lá nome e ID, não tenho mais nada. Então, não precisa ficar customizando com lá. Então, esses tipos de tabela aqui, a criação expressa vai ser bem útil, porque você vai criar lá tudo de uma vez e já tá. Então, a gente finalizou aqui o módulo de produtos, né? Temos nossa inclusão e etc. Então, a gente vai trabalhar agora no módulo de cliente. Então, vamos entrar aqui na nossa pastinha de clientes. E aqui no módulo de cliente, vou usar a criação expressa novamente para criar aqui, com a tabela de clientes, um formulário e uma consulta. Como eu falei, ele já vem com a ligação, o que não aconteceu com a nossa grid de produtos. Por exemplo, aqui na grid de produtos, se eu quiser alterar aqui algumas dessas opções, eu não tenho como, eu vou ter que acessar o menu e formulário, mas eu tenho como fazer uma ligação, né? Então você pode vir aqui na parte de ligação, essa ligação quando a gente cria expressa já vem criada. Mas a ligação a gente faz assim, ó, tem os tipos de ligação, aplicação, campo, captura. Eu vou fazer aqui, estou na grid de produtos, vou fazer conforme produtos. Porque aí eu posso dentro da grid editar. Abrir na mesma janela, exibir botão novo na consulta sim. Aí eu posso abrir aqui ó, numa outra janela, e aí eu vou poder ter algumas propriedades aqui habilitadas. Abrir no iframe, abrir no parent, abrir no modal. Vamos botar no modal. Modal tá meio fora de moda, meio não modal. A gente usa aqui.
Então, ó, ele abre aqui o formuláriozinho, eu faço a edição e saio. Esse negócio aqui, que com essa lupa, isso é o módulo de detalhe da consulta. Eu posso vir lá nos módulos e desabilitar. O pessoal não... Modal, eu não gosto de modal, ele disse que estava fora de moda, mas o pessoal tá discordando ali, não tá não. O Leandro falou que não tá não. Pronto, então ficou aqui bonitinho. Quero tirar o detalhe, não o filtro. Ok. Então esse link a gente vê que quando a gente cria com a criação expressa, ele já vai vir prontinho. Eu não vou precisar, a gente fez lá com famílias. Se eu rodar aqui a grid de famílias, eu nem criei link lá, mas ele já vem com o link aqui. Então já é facilidade da criação expressa. Então vamos lá para o nosso módulo de cliente novamente. A gente já tem aqui a consulta e o formulário. E aí a gente vai começar customizando a consulta. Deixa eu rodar aqui a consulta. Essa consulta aqui de cliente, ela vai trazer justamente os dados do cliente, aí vem tudo meio bagunçado, e aí você usa o script case justamente para dar uma organizada. Então o que é que eu posso fazer aqui, por exemplo? Eu posso colocar, sei lá, quero colocar um campo como esse aqui, ó, ID. Ele tem aqui, eu posso completar com zeros, por exemplo, para não ficar assim, esse número. Tem uma funcionalidade bacana aqui nos campos, que é a máscara. Então eu posso colocar aqui uma máscara de exibição. Se você vier aqui na ajuda, nossa documentação, ele diz na máscara de exibição as opções aqui da grid, né? Se você quiser números ou letras, então X é para você colocar, por exemplo, se eu quiser completar com zeros, e aí eu vou colocar aqui, por exemplo, 5x, x. Aí o que é que ele vai fazer? Ele completa lá na aplicação com zeros, para ficar com um númerozinho aqui padrão, para não ficar um número maior que o outro. Esse tipo de coisa. Aí negrito, a gente pode colocar também, sempre tem as opções aqui dentro das configurações. Eu vou pegar aqui os campos, você vê que ele não mostra todos os campos da tabela de clientes. Tem um monte de campo lá que veio sem mostrar, que é da consulta mesmo, ela vem com os 6 primeiros campos apenas sendo exibidos. Então, se você quiser, você pode depois mover mais campos. Eu vou colocar aqui, por exemplo, e-mail, país, e aí depois você vai incluindo. E se precisar mudar o SQL, eu acrescentei um campo na tabela e aí quero inserir na consulta. Na consulta você vem aqui no SQL, que é o SQL da consulta, é aberto. Você vem aqui e inclui o campo, bota aqui uma vírgula e o nome do campo. Precisa deletar, vem aqui e deleta o nome do campo, ok? Mesma coisa no formulário. Se eu deletar, mesma coisa não, no formulário é diferente. No formulário, como o SQL é fechado, que a gente tem um controle maior, né, do SQL do formulário, você só pode colocar aqui cláusula where, ordenação, mas aí a parte de seleção de campos é mais fechadinha aqui. Então, para você adicionar campos ou excluir campos, a gente tem uma funcionalidade aqui dentro de aplicação, sincronizar a tabela. E aí aqui ele vai listar os campos da aplicação, os campos da tabela. Caso eu adicione lá um campo, aí ele vai aparecer aqui para você sincronizar, certo? Então assim que você adiciona, eu exclui campos dentro do formulário, dentro da consulta. Ok, então deixa eu vir aqui na minha consulta de cliente, no campo e-mail, só colocar lá tipo e-mail, para ficar... Porque a ideia é essa, né? Você usar os tipos de acordo com os campos. Se eu colocar aqui tipo e-mail, ele simplesmente vai habilitar aqui o servidor de e-mail que está lá configurado no seu computador para você enviar o e-mail, ok? Então, cada tipo de dado ele vai trazer. No formulário isso também é bem útil. Lá no formulário a gente pode colocar aqui, deixa eu ver como é que ele colocou. Mas não é esse não, é o de cliente. Deixa eu fechar esse aqui de produtos para não ficar confundindo. Forma cliente. Então ele vai vir lá, o formulário único registro, vem uma tripa lá com todos os campos, certo? Então aqui a gente vai dar uma customizada, né? Então você vai novamente poder usar os campos de acordo com o tipo de dado. E aí eu vou colocar aqui, vou começar customizando com blocos.
na parte de layout, a gente tem os blocos do formulário, que é a forma que você tem de espalhar os campos, criar colunas. No ScriptCase a gente customiza com blocos. Vou criar aqui alguns blocos. Vou criar o bloco 2. Vou criar o bloco 3. O 4. E tá bom. Vou renomear esse aqui para ficar igual, bloco 1. Esse primeiro foi o que o ScriptCase já trouxe default, então ele vem todo mundo dentro de um bloco só, ele já vem assim. Então aqui eu vou colocar o bloco para nome, outro bloco para contato, o endereço, contato e observação. Ok, vamos exibir aqui os blocos. E aí eu posso posicionar os campos, acima, abaixo, ao lado, posicionar os labels, label, depois os campos. Isso aqui é como se fosse agrupado. Label, ele vai ter posição do label e exibir o label, né? Isso aqui expandir o título, exibir o título. Aí aqui campos, você pode mudar as colunas, né? Se eles vão aparecer em uma coluna, aqui tá tudo uma, duas ou três. E aqui vai ser a posição do campo, se ele vai vir acima, abaixo. Depois você tem aqui a parte de organização do bloco em si. Se ele vai aparecer todos abaixo, se vão aparecer em aba, a largura e aqui a colapse, se ele vai iniciar aberto. Vamos colocar aqui, esse aqui vai iniciar fechado e os outros eu não quero colapse. Colapse eu vou deixar um para mostrar para vocês o que é. Toda vez que eu crio blocos, eu preciso dizer onde cada bloco vai ficar, né, de acordo com os campos. Então, eu posso vir aqui e colocar aqui os blocos, ou eu posso vir aqui na edição de campos também, que fica visualmente mais fácil, posicionar os blocos. Então, por exemplo, o bloco endereço, vai ficar, o bloco 1 já é o nome, já vai estar nome, blá blá blá, e aí o endereço vai vir aqui, dados de contato, aqui embaixo e-mail e a observação. Ok. Então ele já vai posicionar. E aí um veio com a colapse, aquilo que eu falei, o outro veio sem a colapse. Por isso que eu botei não. Nesse aqui eu coloquei não nos dois. O outro eu coloquei como iniciar fechado, iniciar aberto, vou colocar como não também. Que aí ele não vem com esse maisinho aqui do lado. Certo? E aí você pode também customizar aqui ao lado, colocar o bloco. Aí aqui é o seguinte, você vai ter, por exemplo, esse bloco 1, o próximo vai vir ao lado. O que é que ele vai fazer? Ele vai jogar o bloco 2 aqui pro lado. Certo? E aí pode ser em aba também. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então ele fez isso aqui, ó. Aí você vai depois customizando aí de acordo com o que você precisa colocar aí o formulário de acordo com o layout. E pode mudar também a largura aqui dos blocos. Então, próximo largura e colapse com relação ao bloco. E aqui você pode também, dentro do bloco, modificar o nome, tem mais algumas configurações avançadas aqui. Ok? Então, vai ficar assim, eu quero que fique assim dessa forma, nosso formuláriozinho. E aí vamos só customizar alguns campos aqui para mostrar para vocês mais tipos de dado. Eu tenho um campo aqui na observação, esse campo ativo. Então, o que eu quero fazer com ele? Eu quero que ele seja um checkboxzinho só ativo e não assim, dessa forma que está aqui. Então, eu posso fazer assim, por exemplo, primeiro eu vou tirar o título, que aí ele vai tirar o título não, desculpem, tirar o label, que aí ele vai tirar esses dois labels aqui, a observação vai ficar só a observação e aí ele vai tirar esse label ativo. Aí aqui no campo ativo, eu vou transformar ele num tipo de dado checkbox, aqui de checkbox, e vou colocar um select aqui. Como eu não tenho uma tabela para colocar isso, porque só tem um ativo sim ou não, então eu vou colocar um select manual aqui. Aí eu vou colocar ativo, aí toda vez que ele for um cliente ativo, ele vai guardar um número 1 no banco. Então vai aparecer lá ativo no checkbox e ele vai guardar número 1. E aí se não for ativo ele não vai guardar nada, vai ficar 0. E ele fica assim, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Ativo, né? E aí como ele tirou lá a parte os dois labels, então ele ficou só ativo. E aí eu posso só marcar aqui ativo,
Você poderia também usar, se não quisesse tirar o label, podia tirar o label aqui, só desse campo. Se quisesse deixar o da observação, você vinha aqui e deletava. Aí você pode fazer uns esquemas aqui com os botões, com os campos, certo? Então, isso aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A gente pode novamente vir aqui no editar campos, colocar como campo requerido, mudar o tipo de... Eu posso colocar, por exemplo, no campo e-mail, que tem uma coisa legal que eu posso mostrar. Vou colocar ele tipo e-mail, como eu fiz com o outro, né? E aí, quando eu executo, ele vem lá para enviar um e-mail, ou para acessar um site, se eu colocar aqui. E aí ele coloca esse botãozinho aqui, e-mail. E eu vou perceber que todos os botões eles estão seguindo, claro, um padrão, né? Então, esse padrão de botões ele vem do conjunto de botões que está lá definido para a aplicação. Como eu disse, a aplicação ela vem toda já com suas coisas definidas, né? Então, aqui ó, tem já o modelo por cabeçalho, o modelo por rodapé, botão, ele está em branco, mas aí ele vai estar pegando o modelo de botão desse tema. E aí vamos falar um pouquinho disso, deixa eu entrar aqui no tema. Aí aqui a gente tem, ó, para fazer o CSS do tema, dos botões, a gente já viu o HTML, eu vou abrir aqui dos temas. Então imagine que eu quero trocar esse botão aqui, em vez desse nome e-mail com esse botão, eu quero colocar uma cartinha para ele só clicar e mandar um e-mail dentro do formulário aqui. Então, ó, se eu vier aqui no Bluewood, eu sei que dentro desse Bluewood ele tem lá um conjunto de botões, certo? Então é esse conjunto de botões que ele está usando, mas eu não quero usar esse conjunto de botões. Eu quero usar o meu próprio conjunto de botões. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em CSS dos botões. Dentro do CSS de botões, a gente tem os esquemas de botões aqui. E aí, se eu quiser aplicar dentro da minha aplicação, se eu quiser, eu vou vir aqui e selecionar. Então, esses modelos aqui são os modelos que ele lista aqui dentro do CSS dos botões. Então vamos procurar, eu estou utilizando esse Bluewood não, eu estou utilizando o Blue, cadê? Já nem sei qual é aqui de dentro. Eu vou ter que olhar dentro do, mas não vamos olhar não, porque eu teria que olhar dentro do tema qual é o conjunto de botões que ele está utilizando aqui. Que eu não sei de qual é, eu acho que é esse Dark Blue, é esse aqui. Pronto, esse aqui é o conjunto de botões que ele está usando lá. Aí, por exemplo, eu quero copiar para poder customizar. Ele não deixa eu customizar o do script case não, então eu sempre que copiar. Então vou colocar aqui meu Dark Blue, meu Blue, tá ok, esse nomezinho aqui. Público, projeto, usuário. Aí no momento que eu copio, é porque eu já peguei um existente, peraí, aí ele bugou aqui. Deixa eu abrir novamente para ele recarregar. Vou criar com outro nome, que aquele nome ele já tinha. My Blue. Pronto. Que aí quando ele copia, ele abre no modo de edição. Aí eu posso editar. E quando eu edito, ele traz aqui todos os botões desse grupo e eu posso customizar, certo? Aí alguns ele é tipo botão, outros é tipo imagem, tipo link. Então, por exemplo, a gente quer customizar aquele do e-mail. Eu vou procurar aqui e-mail. Então ele está aqui, ó, enviar e-mail. Aí toda vez que ele ele vai usar esse botão aqui. Ao invés de usar um botão, eu vou usar uma imagem. Aí vou lá e faço o upload da imagem, por exemplo. Então é assim que você pode customizar. Ele vai abrir aqui o editor de imagem. Deixa eu ver aqui se tem algum ícone bacana para enviar e-mail. Acho que eu não vou ter nos meus ícones não. Deixa eu ver aqui nos ícones do script case. Se ele tem aqui uma cartinha. Cartinha fechada, cartinha aberta. E aí ao invés do botão enviar e-mail, ele vai ficar uma cartinha. Aí eu vou salvar. E lá dentro da aplicação a gente vai aplicar esse conjunto de botões. Então ao invés de usar o conjunto de botões do Picton Blue, eu vou usar, deixa eu atualizar aqui, My Blue, que foi aquele que a gente acabou de editar. Então dentro da aplicação ele vai mostrar a cartinha ao invés do botão e-mail, certo? Então foi só essa dicasinha que eu queria dar aqui. E aí vamos seguir em frente aqui no nosso roteiro. Então a gente finalizou aqui o módulo de cliente, certo? Vamos agora para o módulo de vendas.
E aí no módulo de vendas as coisas começam a ficar mais quentes. Vou criar aqui nossas aplicações. Aí na parte de vendas, a gente tem o que lá no banco? Eu tenho vendas, e aí tenho vendas detalhes, como se fossem os detalhes da venda, né? Então eu tenho aqui faturas vendas, e aí eu tenho aqui número, data, cliente ID, o estado, e aí nesse estado aqui eu vou ter se a venda foi paga, se a venda está em aberto, se foi parcelada, trimestre, alguns impostos, totais, enfim. E aí na de detalhe, né, eu vou ter o número, a quantidade, o ID do produto, o nome, o valor total. Então, eu tenho essas duas tabelas aqui. Vamos criar as aplicações para ela. Então, eu vou criar aqui novamente em lote, né? Vou criar para fatura, e para fatura venda ele já cria formulário e consulta. Então, concluir. O Leandro, ele sugeriu que a gente mudasse estado para status. Pode ser também. Teria que mudar lá o nome da tabela. Estado fica parecendo que é estado do Brasil, né? Na verdade. Então vamos lá. A gente vai abrir aqui a fatura de vendas. A grid fatura de vendas. E aí essa aqui que ele trouxe, né? O estado, que não é estado do Brasil, vai vir como pago, parcelado, pendente. E aí aqui tem o número da fatura, o ID, etc. Então, a gente vai trabalhar em cima dessa consulta. Deixa eu ver aqui, o Marlon está perguntando se é possível mudar o tema do projeto inteiro. É sim, Marlon. No caso, você quiser mudar em cima de um tema já existente, é sempre mais fácil, porque ele já vem com uma boa base lá. Se você quiser criar do zero, aí vai dar um trabalho maior, mas vai ser sempre aqui, nessa parte de layout aqui do CSS das aplicações. Certo? Ok. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou deletar aqui essa grid de vendas, porque aí, o que é que eu vou fazer? Vou mudar o nome do campo para a gente recriar. Vou vir aqui no banco de dados. E aí, deixa eu ver aqui se eu consigo mudar rapidamente. Nessa tabela aqui, alter. Pronto, aqui ele abre. Deixa eu ver aqui, cadê ele? Estado. Vou botar status. Isso aqui ele tá pegando em inglês porque ele pega do navegador. Ele pega o idioma do navegador. Aí como o meu navegador tá em inglês, aí ele fica com as opções aqui em inglês. Mas se vocês abrirem com o navegador em português, e aí ele vai abrir em português. Vou botar aqui total, pra gente saber esse neto também. Ele disse que rodou o comando, mas... Não, tá... porque é o campo total, foi o menino falou. Desculpem aí. Vou botar aqui. Por isso que ele não rodou. Eu fiquei aqui boiando. Agora rodou, beleza. Ok, então já podemos criar. Pronto, então vamos trabalhar agora em cima dela, né? A gente vai começar aqui fazendo, deixa eu ver, eu vou colocar um desk aqui nela, para poder fazer vou vir aqui, vou colocar um order by, só para mostrar para vocês como a gente pode fazer aqui a alteração do SQL. Na grid o SQL ele é aberto, você pode mexer aqui. Então vou colocar aqui pelo número um desk, que aí ele já fica descendente já por default. Ou você pode fazer também o desk aqui na coluna, né? O ascendente ou descendente. Ou ele já pode vir chapado lá no SQL, certo? Então, voltar aqui, ele já ficou aqui o desk, ou acho que como você quiser. Eu vou deixar desk pra gente ver pela última fatura. Certo? Ok, então, depois disso, a gente vai posicionar aqui os campos, porque aí eu sei que nessa grid tem vários campos.
E aí vou pegar aqui mais campos, vou pegar esse total aqui, vou pegar o anulado, vou pegar um imposto aqui desse e vou pegar esse desconto aqui. Ok. A pessoa sempre fica com preguiça de mudar o nome das tabelas, aí fica os nomes, você pode mudar aqui dentro do editar campos, né, para já ficar um nome mais decentezinho assim. Não sabe lá o que é que o cara fez no se foi outra pessoa que fez a tabela, tal, anulado, vou botar aqui imposto e desconto. Ok. Quem manda abreviar, depois sabe o que é que significa, né? Eu peguei essa tabela já emprestada, aí ficou assim, troncha. Pronto, já mudamos aqui e aí vamos trabalhar aqui no tipo de dado novamente aqui nos campos. Só pra gente colocar aqui como porcentagem, para ele já ficar lá como porcentagem, para o campo do imposto. Para o total a gente pode colocar ele como moeda. E aí sempre mudando aqui, ó, a quantidade de decimais, verificando se está tudo ok, formato monetário. A gente pode ir aplicando outras coisas. Deixa eu ver aqui esse desconto também. Deixa eu ver se ele está em valores. Então vou colocar ele aqui em moeda. Se tivesse em porcentagem, a gente colocava, botar só com 2 casas decimais. Tem a questão das configurações regionais. A gente vê que ele sempre vem com as configurações regionais marcadas aqui. Aí, se eu colocar não, eu vou poder marcar as configurações regionais manualmente aqui, certo? Se eu botar sim, ele vai pegar lá do projeto Português do Brasil. Mas aí pode ser que você queira usar uma configuração regional que não tem no script case, você pode marcar para não usar e ele vai marcar lá a que você colocar, certo? Então vamos fazer uma customização aqui mais avançadinha, sei lá, só para a gente ver dentro desse campo status, a gente tem paga, pendente, parcelada, e aí eu vou colocar aqui uma corzinha só para ele diferenciar. Então deixa eu vir aqui dentro dos eventos, e aí como eu vou mexer nos registros, né, em cada registro, a gente tem que mexer no evento um recorde, que aí é o evento que vai mudar aqui a cada linha. Então vamos aqui no evento um recorde, e aí eu vou colocar aqui um códigozinho, deixa eu pegar aqui, é esse aqui, um Swiftzinho, bem simples, pra gente, de acordo com o estado. Então lembra que eu falei pra vocês, o script case vai sempre referenciar campos em curly, como é o nome disso? Chaves, né? Chaves. E aí ele vai ficar, caso esteja paga, né? Pagada não, paga, ele vai ficar com essa cor. Caso esteja parcelada, que é o outro status que a gente tem lá, ele vai ficar com essa cor. E caso esteja em paga, que é pendente, ele vai ficar com essa cor. E aí eu estou usando aqui a macro SC Field Style. A gente tem uma outra macro bacana também para mudar a cor de campo, que é SC Field Color, mas ela não pega na grid, na consulta. Então usa aqui esse style só para a gente mostrar que mudando de cor não é a macro mais indicada, ele vai mudar só a cor no como é que se diz? Esqueci aqui de botar o... Ele vai mudar só a cor dentro do campo. Mas só para mostrar para vocês como vai ficar. Ixi, Maria, baguncei tudo aqui. Foi. O estado não é mais status, é status. Tá vendo? Sempre aqui fui mudar o nome do campo. Tem uma galera aí que sabe de tudo já e vem pra cá só pra dar as dicas, ficar ajudando a professora. Vou ter que mudar aqui o nome do campo, que a gente trocou lá para status. Então vai ter que trocar aqui também. Pronto, finalmente. Não é lá grandes coisas, mas só para mostrar para vocês uma colocação aqui dentro dos eventos para mudar aqui o nome da cor. Ok? Né, então
Só pra gente ter o... Aquele anulado que a gente tem também dá pra fazer alguma coisa assim, deixa eu ver. No anulado ele tá mostrando aqui 0, 1, né? Eu vou colocar também o selectzinho, o lookup manual aqui pra gente colocar o anulado. Aí eu posso colocar 1 para quando ele estiver anulado, né? E ao contrário, anulado 1. E para quando ele não estiver anulado, eu posso colocar um tracinho só. E aí que aí é o status 0, né? Ok, inclui. Pronto. Aí agora ele colocou aqui anulado e tracinho para quando não tiver anulado, para quando tiver ok. Eu vou colocar aqui uma implementação para a gente pode fazer a ligação com o formulário, né, para apagar, ou a gente pode colocar um botão aqui para deletar, botão run, tem várias possibilidades. Mas eu quero colocar um botão aqui na linha para ele apagar de acordo com a linha, e a gente faz uma validação só para a gente aprender a trabalhar aqui um pouco com a aplicação de controle, certo? Então, vamos lá. Eu vou criar aqui primeiro uma aplicação de controle, ou melhor criar logo o botão aqui para vocês visualizarem. Vamos criar o botão. Ao invés de botão, eu tenho opções diferentes de criar botão. Eu posso criar um botão aqui com a opção de botões, e aí ele me dá a opção de criar botão JavaScript, PHP, Run. Só que esse botão aqui ele vai aparecer na barra de ferramentas, certo? O que eu quero é um botão no corpo do formulário, como se fosse aqui para deletar a linha a linha. Então, quando a gente no script case pode trabalhar como o corpo das aplicações são um pouco mais fechados, a gente pode trabalhar aqui como campo. Então, eu posso trabalhar aqui um campo imagem, né? Então, imagem HTML. Vou colocar aqui que esse campo vai ser o deletar. E aí, esse campo deletar, eu vou pegar aqui uma imagenzinha de deletar. Essa aqui. Certo? Então, toda vez que eu clicar na imagenzinha de deletar, eu quero que ele delete aquela linha. Mas aí, imagine que eu queira fazer uma validação. E aí eu vou fazer uma validação, por exemplo, que ele só pode deletar a última fatura. Ele não pode deletar antes da última fatura. Outras faturas ele só pode deletar a última fatura. Eu quero que meu sistema tenha essa regra. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer uma validação para ele verificar qual é a última fatura e deixar eu deletar somente a última fatura. Para fazer aqui essa deleção, eu poderia, por exemplo, criar um blank e fazer lá a regra. Ou eu poderia também criar um controle, que é o que eu vou fazer aqui. Que é o controle já vem na blank, eu tenho que desenhar a interface. No controle eu posso fazer sem a interface. Eu vou criar aqui a nova aplicação e aí o controle e o blank, eles servem assim para isso, para você fazer coisas mais avançadas dentro do script case. Aí vai sempre ter que usar código, né? Vai ter sempre que usar PHP. Até agora a gente usou muito pouco, porque o meu objetivo hoje era usar muito pouco código. Mas aí a gente vai começar aqui a fazer algumas coisas. Então eu vou criar aqui o controle. E aí tudo que eu quero desse controle é que ele sirva para deletar a fatura lá. Então eu vou criar somente um campo nele. Ele vem em branco. O controle é como se fosse um formulário em branco. Eu posso criar campos e depois programar o que é que eu quero, o que é que esses campos vão fazer. Mas eu vou usar ele de uma forma aqui diferente. Vou criar aqui um campo chamado número, né, da fatura. Ele vai ser um campo inteiro, um campo número. Número da fatura. Vou colocar assim, fatura, número. Ok. E aí ele vai, quando eu crio o campo, eu já posso visualizar que ele vai ter só isso aqui. Número da fatura, ok, sair, e o cabeçalho, certo? Então, no cabeçalho, eu vou vir aqui no layout para mexer no cabeçalho. Ao invés de ter esse título, eu vou ter assim, deseja deletar
Você deseja, deixa eu ver como é que a pessoa fica pouco criativa nessa hora, mas bota assim, deseja eliminar fatura, ok, aí ele vai ficar lá como se fosse o wizardzinho só para você deletar a fatura. E aí eu vou tirar aqui a data, não quero naquela data. Pronto, aí eu vou usar essa interfacezinha aqui só para deseja eliminar a fatura, e aí ele vai dizer aqui a fatura, a gente vai colocar aqui a validação para ele verificar a fatura. E aí, por exemplo, eu quero que ele elimine somente a última fatura, que não possa eliminar as outras faturas, né? E toda vez que não for a fatura que eu quero que ele elimine, ele vai desaparecer com o botão OK, que o usuário não pode dar OK se não for a fatura certa. Então, a gente vai usar aqui os eventos do controle para fazer essa validação. Então, como todos os eventos, cada um vai rodar num momento específico. Então, nesse caso, a gente vai usar o evento onScriptInit, que aí ele roda logo que a aplicação abre, antes da aplicação aparecer, ele já vai rodar lá esse evento. Então, aqui dentro do evento onScriptInit, a gente vai pegar aqui e fazer a validação, certo? Então, vamos lá, pegar aqui, eu tenho os códigozinhos já, vou ter que ver se tem nenhum campo. Então, aqui a gente está usando o lookup, que é uma macro das mais famosas aí da lista de macros, que ela faz um select no banco e ela retorna um dataset, aí você trabalha com o dataset. E aí apareceu aqui um parâmetro, né? Esse parâmetro a gente ainda não criou, que ele vai ser um parâmetro para me trazer o número da fatura. E aí, dependendo do parâmetro, se for a última, ele vai apagar ou não. Aí eu estou usando SCBTN Display, que aí ele vai apagar, remover ou não remover o botão, certo? No momento que eu colocar essa validação aqui, aí vai acontecer o seguinte: ele vai trazer o parâmetro, que ele vai querer saber quem é a fatura que eu vou eliminar. Então, vou colocar aqui, por exemplo, fatura número 2. Você poderá eliminar somente a fatura número, que aí é a última fatura, certo? Para passar esses parâmetros, eu vou ter que fazer a ligação dessa aplicação com a grid, que é na grid que eu tenho o número da última fatura e o número da fatura que eu quero eliminar. E aí, mas está quase pronta aqui a nossa validação. Eu vou voltar aqui no campo número da fatura e eu vou dizer que ele vai ser um campo label, que eu não quero que, como eu já vou vir com o parâmetro da outra aplicação, eu quero que ele não venha com essa caixinha aqui, então ele vai ser tipo label, né? E eu vou colocar aqui um valor inicial. Então, a gente vai colocar aqui, por exemplo, que vai ser um valor definido. E esse valor definido, ele vai vir justamente do parâmetro, né? Desse parâmetro aqui, que a gente está verificando. Então, quando ele chegar da grid aqui nessa aplicação, ele já vai preencher esse campo com o parâmetro. Então, vai ser um valor definido e o valor inicial vai ser um parâmetro. Toda vez que eu uso variáveis, né, com colchete, significa que é uma variável global, pode ser uma variável de seção. Isso é muito útil no script case. A gente vai poder passear com essas variáveis de uma aplicação para outra. Então, se eu quiser uma variável que vai funcionar somente na aplicação que eu estou usando, eu vou fazer ela com $. Se eu quiser uma variável que possa passear, que possa ser chamada em várias aplicações, no caso eu vou estar passando uma variável dessa consulta de fatura-venda para o controle, então ela precisa ser uma variável global, ou seja, assim, em colchetes. Ok, então a gente já tem aqui, passando o parâmetro, ele vai vir aqui fatura número 1, né? Vamos só deixar esse labelzinho mais bonitinho aqui. Pronto, então a gente já usou o controle somente para fazer aqui uma eliminação, certo? Depois que a gente montou aqui a telinha, a gente precisa agora fazer a deleção da fatura, né? Esse aqui ele só vai verificar qual é a fatura, se é a última, e vai esconder ou não o botão. No caso aqui, como não é a última fatura, ele escondeu o botão, porque ele nem sabe, na verdade, quem é a última fatura. Então, a gente vai colocar o evento de deleção da fatura dentro do onValidateSuccess, que é o evento que roda para fazer a validação final ali do controle. E aí no onValidateSuccess, deixa eu pegar aqui o códigozinho, eu vou colocar aqui para ele deletar a fatura, e aí vai ser um comando SQL mesmo, né, delete
da tabela de fatura a faturazinha lá que eu quero deletar. No caso, ele vai deletar tanto a linha, que a gente ainda não fez o link com a linha, quanto também a fatura, certo? De acordo com o parâmetro que a gente vai estar passando lá. E aí, a gente está usando aqui a macro SCExec-SQL, que é uma macro que dá um comando no banco de dados. Então, a gente criou uma variável local, só para ficar mais organizado aqui, colocou o comando e aí chama a macro com o comando. Essa macro, o parâmetro dela é o comando SQL. Então, ela vai executar esse comando aqui toda vez que eu rodar e der tudo certo lá na minha validação. Ok? Então, vamos lá. Vou só executar aqui, que agora ele já está deletando. E vou voltar para a fatura vendas. E aí, a gente vai colocar aqui no link, que a gente tem o campo. Deixa eu rodar para a gente se recordar aqui do que a gente está mostrando. Eu tenho esse campo que eu criei como campo imagem, e aí quando eu clicar aqui, ele vai chamar o controle. Então, vou colocar o link aqui, controle, prosseguir, e aí ele pediu aqui, ó, o parâmetro, certo? Então, a gente vai colocar aqui que o parâmetro é o número da fatura. Ele vai passar o número como parâmetro lá para aquela nossa variável. Ok, e aqui a gente tem, novamente, vou colocar modal, para ele abrir como modal. E aqui ele já tem o link, quando a gente passa, ó, o mouse já muda que ele já está com o link. Quando eu clico, essa aqui é a última fatura, a fatura número 7, né? Então eu vou clicar aqui na fatura número 4, para testar se ele está trazendo lá o botão de OK, ou seja, eu não posso deletar essa fatura, certo? Se eu clicar na fatura número 7, ele também não trouxe, deixa eu ver, tá errado então. Voltando lá. Essas coisas sempre na hora de... É melhor eu ver com calma, depois eu mostro pra vocês, pra gente não ficar se enrolando aqui. E a gente vai ter a segunda parte, né? Eu vou fazer depois a edição do vídeo, tirar aqui as coisas extras. E aí quem tá aqui pela primeira vez vai poder rever. E aí na semana que vem a gente vai fazer o quê? A gente vai finalizar aqui essa aplicação, vai colocar a parte de imprimir a fatura, né? Que aí vai incluir o PDF Report, a aplicação de PDF Report. E aí eu trago isso aqui corrigido para vocês. O que mais a gente vai ver? Para terminar, finalizar lá o menu, sim, importante, né? Segurança e publicação, que aí também a finalização do projeto. Acho que hoje já ficou um pouco, a gente já está aqui há 1h30. E aí a gente termina por aqui hoje e se encontra novamente na semana que vem para continuar com a parte 2, ok? Eu vou mandar o link para vocês, não tem lá no site ainda o link para se inscrever. Vou mandar o link por e-mail para vocês se inscreverem, quem quiser participar na parte 2. E é isso, eu vou terminar por aqui hoje e a gente volta na próxima semana, tá? Queria agradecer todo mundo pela presença aí, ter ficado comigo até agora. Espero que tenha sido útil, que vocês possam ter aprendido algumas dicas aqui. E a gente volta na próxima semana. Então, tchau, tchau, um abraço, até a próxima.